Boa noite. Tô cheia de energia, cheia de ideia, cheia de conteúdo aqui pra passar pra vocês. Minha cabeça tá assim, ó. Sabe aquele motion do menininho? Ai, deixa eu ligar meu fone, gente. Sabe aquele emotion do menininho que explode a cabeça assim? Eu tô desse jeito. Por que a minha musiquinha falhou? Pera aí. Deixa eu continuar, que a musiquinha tá tão boa. Hoje o assunto é o quarto passo para casa minimalista, mas tem muito mais assuntos interessantes que a gente vai falar aqui. Vai falar também que a organização não é você ser sistemático, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente pode desmistificar isso hoje. A organização é vida, a organização é leveza, ela é liberdade, autonomia, ela é tudo menos você ser sistemático. É um trava-língua até, você ser sistemático. Por enquanto eu vou resumir aqui o que eu já falei nessa semana pra gente acompanhar, e quem não assistiu todos os dias, pra gente poder entender, né, do que eu tô falando. Agora eu vou baixar o sonzinho, tá gostoso, mas eu trouxe aqui, né, essa semana a casa minimalista e os 7 passos para você alcançar a casa minimalista. Deixa eu melhorar aqui só um pouquinho. Iluminação. Então, o primeiro deles é você identificar os excessos, identificar também, né, que menos é melhor, né, menos é mais, né, de repente entender essa pegada, entender que o minimalismo não é nada surreal. Oi, Isa, tudo bem? Tá curtindo o POB, menina? Tô surtando de tanta novidade. Vou trazer um pouquinho hoje. Oi, Well, tudo bem? Deixa eu dar boa noite pra todo mundo aqui. Pra quem não participou tô desde sábado ao vivo aqui, 7h33, vou continuar até amanhã. Amanhã a gente tem uma convidada especial, que é a Marcele do Minimal Studio, que eu super adoro o perfil dela, ela é demais. E segunda eu volto, porque eu vou dar uma folguinha pra vocês no final de semana, senão vocês vão enjoar de mim. Ai, que saudade. Então vou dar uma folguinha no final de semana, vou dar uma recarregada também, porque eu tô direto, né? O congresso começou sábado e tá todos os dias, tô trabalhando, projeto, tudo acontecendo. Mas tá ótimo, é do jeito que eu gosto. E aí vou dar uma folguinha no final de semana, volto segunda para terminar os passos, segunda e terça. Quarta tem convidada, quinta tem convidada, e aí acho que a gente termina na sexta de novo. Então vocês vão ter uma folguinha minha aí e já eu volto. Então, para quem não pegou a série desde o início, eu quis diluir o conteúdo para a gente fixar bem, para a gente também ter tempo de praticar, né, todos os passos, né? O Joshua Becker é um minimalista mora e eu adoro os livros dele. E, né, precisa vir de ser mais divulgado aqui no Brasil, então eu sou eu sou a marqueteira dele mesmo, porque o conceito é tão simples, mas é tão importante, é tão essencial, né, a gente fazer essa transformação interna e entender que a organização, que o minimalismo não é escassez, não é falta de nada, na verdade é abundância, né, é você ter o que você gosta, é você ter a vida que você quer pra você, né? Você quer morar numa casa de praia com poucas coisas, mas você quer morar com vista mar. Poxa, isso é minimalismo também. Ou não, você é cosmopolita, você quer morar numa cidade porque você quer ter acesso a tudo, você gosta de teatro, de shoppings e de eventos, então você quer, né, morar num apartamento pequeno, mas numa grande cidade, uma grande capital, né? Então, assim, cada um se conhece, né? É uma questão de autoconhecimento, você ser essencialista e minimalista. E aí ele divide os passos. Então o primeiro passo, né, que eu falei é sobre a gente entender os excessos, né, entender até que ponto a gente tem demais, até que ponto a gente está acumulando coisas desnecessárias, né, e ele convence isso, né, ele leva a pessoa nesse cenário com as histórias dele, né, contando como ele mudou de casa, né, uma casa muito grande, uma casa que ainda continua grande no ponto de vista dele, mas que para ele tá ok, né? A família dele compreendeu, o filho dele já nasceu nessa pegada do minimalismo e até dá bronca nele sobre essa questão do minimalismo. Ele falou, nossa pai, por que a gente tinha muita coisa? Ele sempre fala isso pro pai dele, é muito engraçado. E aí ele conta as histórias dele, quando ele se frustrou, que tinha muitas coisas, que ele estava perdendo tempo, recurso, principalmente recurso, né?
financeiro, a gente também tem que entender que o minimalismo também te dá essa autonomia, essa liberdade, de repente, de você fazer outras coisas com seus recursos, seu dinheiro, investir também, e ao invés de comprar aleatoriamente, acumular coisas sem sentido, né? Esse é o ponto-chave, tem que fazer sentido para você. Então, e o segundo, né, passo, ele ensina você a manter o foco, né? Entender por que você por que você quer ser minimalista, né? Qual é o real motivo, né? Ou aí eu perguntei, por que você quer organizar sua cozinha? Por que você quer organizar seu closet? Tem que ter uma motivação, não é simplesmente, porque tá bagunçado. Porque no fundo você quer uma casa organizada, porque você quer ter mais tempo para outras tarefas, porque você não quer perder tempo se arrumando, porque você não quer perder tempo escolhendo a roupa, ou se atrasar para um compromisso, ou não achar a peça que você tanto que gostaria de usar naquele dia. Então tem N motivos. Essa é a razão que a gente tem que entender para a gente ter essa motivação, senão o minimalismo também fica obsoleto, a gente não consegue ressignificar isso. Então esse é o ponto-chave pra gente. O ponto 2 eu acho bem importante, porque a gente tem que ter um propósito. De repente, eu fiz exercício aqui com vocês aqui ao vivo, pra gente escrever um bilhetinho lá, um post-it, e colar, né, no lugar que a gente veja. Eu quero ser minimalista porque, para quê? Para viajar mais, ou para trocar de casa, ou para reformar minha casa, ou para comprar certa coisa. Então, se você for objetivo e tiver clareza disso na sua cabeça, você vai pôr em prática e você vai sempre lembrar disso quando você tiver, assim, às vezes desmotivado para organizar ou para manter a casa organizada. Oi, Zilka, tudo bem? Oi, Lala, tudo bem? Então, assim, tem que fazer sentido para você. A organização, esse é o ponto-chave da organização, como tudo na vida, né? Um hábito novo a gente só consegue ressignificar, né, e consolidar quando a gente começa a praticar. É isso mesmo, Isa, eu quero ser minimalista pela praticidade. Eu também, eu tô no processo. Eu sei que a minha sala já tá minimalista, total. Eu costumo falar aqui que a minha sala tá super minimalista. Mas eu preciso preencher ainda por uns quadros, mas eu vou seguir o conceito dele. Eu vou pôr os quadros, poucos quadros, mas bons e bonitos. Eu não vou encher só porque tem parede vazia que eu vou encher de quadro, de coisas. Eu acho que esse conceito é mais importante, né? Você demorar até para entrar nele, entender, mas quando você ter certeza que tá tudo bem, que a casa tá prática para limpar. Todo mundo respondeu isso, viu, Isa, ontem. Por que você quer ser minimalista? Por que você quer organizar sua casa? Para praticidade, para limpar mais facilmente, né? Eu não gosto de móveis que vão até o chão, que não dá para limpar assim sem ficar arrastando ele o tempo todo. Então eu gosto de pezinhos mais modulares, né? Metalizados, eu tenho aqui na minha mesa, para ser mais fácil de limpar também, né, gente? A gente também tem que poupar nosso tempo nessa hora. Então, o terceiro passo é começar com o espaço mais fácil, que eu falei ontem. Não adianta começar com o quartinho dos jogos lá, o quartinho de joga tudo, e nem começar com garagem, nem começar com espaços difíceis, né? Espaços que você vai ter que lidar com materiais e documentos que remetem a alguma memória afetiva. Então, no livro da Marie Kondo, é o último ponto, né? Que ela mexe, fotos e itens afetivos, né, de memória afetiva, emocional, porque você vai ficar olhando, vai ficar analisando, vai ver se tem que guardar, se não tem que guardar. Então ela passa isso no livro dela e ele também faz isso, né? Ele fala sobre a dificuldade dos itens. Então comece pelo mais fácil, porque aí a gente vai se motivando, né, ao longo do processo, e quando chegar naquele quarto mais difícil, a gente já tá treinada, a gente já tá com a mente treinada também. E nós, personal organizer, né, Isa, a gente já tá acostumada com isso, a gente coloca tudo do fácil pro difícil ou da prioridade, né? Geralmente organiza a cozinha primeiro, porque a família precisa cozinhar, fazer refeições para os filhos. Então, se é uma mudança, a primeira coisa que eu monto é a cozinha, depois eu vou para quartos do filho, se for criança, bebê, e vou seguindo uma ordem também junto com o cliente. Oi, Dani, tudo bem? Olha quem tá aqui. Acho que ela entrou embaixo da minha cadeira, senão eu ia mostrar Xandão pra você. Mas eu vou pegar ela aqui no final. Cozinha e closet primeiro. Às vezes o closet eu vou deixando, né, pro meio do processo. Eu vou pro quarto, às vezes, das crianças, dependendo. Quando eu tava aí no homeschooling, eu fui para quarto de filho primeiro.
e fui pro closet por último, e ele tava bem desafiador. Aí eu deixei por último também, porque mas eu tinha preparado um kit de sobrevivência pra família, então deu tudo certo. E aí vamos pro quarto passo, então, que é o de hoje, né? O quarto passo, ele fala pra gente ir de quarto a quarto, né? O de ontem eu ensinei que você vai indo do mais fácil e vai pegando uma caixa, uma sacola e vai tirando da sua frente o que você já tem certeza que você quer descartar, ou você quer destralhar, ou né, fazer essa categorização, o jeito que você achar que pode chamar. Eu não gosto muito de desapego, mas eu gosto mais de fazer categorização mesmo. Não preciso disso, tipo caneta que tá estragada, coisas fáceis de jogar fora, né? Que você vê que, não, esse enfeite já deu, isso tá quebrado. Então, essa primeira peneira aí é rápido de fazer, porque são coisas mais óbvias, né? Depois você vai para os mais difíceis. É que closet às vezes é meio caótico, total caótico. E às vezes precisa de colmeia, de troca de cabide. Eu planejo ali pro meio do projeto, às vezes, quando a casa é muito grande. Aí, quando ele fala para você ir de quarto a quarto, o que ele faz? Primeiro, termina um quarto antes de começar o outro, né? Um ambiente. Então, na organização minimalista, ele demora anos, ele diz que demorou 5 anos para ele considerar que a casa dele estava minimalista, estava do jeito que ele queria. Então, ele vai de cômodo a cômodo fazer essa primeira retirada das coisas e não vai para o outro cômodo antes de terminar. Por quê? Se a gente pega um pouquinho, tira uma tralha, a gente faz um desapego, um destralhe, sei lá, da sala, um pouco, depois vai pro quarto, depois vai pra cozinha, depois vai pro quarto do filho. O que acontece? Nenhum quarto a gente terminou, a gente começou e não terminou. Aí não fica, claro, não fica a sensação de que tá tudo ok, aquela sensação de, tá tudo lindo, organizado. É igual quando eu tô em projeto, eu finalizo aquele quarto inteiro. Aí a pessoa entra e faz aquela, uau, tipo, oh my god, aqueles de filme, né, de séries de Netflix, pra impactar mesmo, porque não adianta eu começar aqui, depois começa o outro e tá tudo ainda in progress, né, ainda pela metade. Então eu acho que ele ensina isso e é muito importante que a gente faça dessa forma, porque quando a gente termina, primeiro que vai dar um boost e vai dar uma energia pra gente fazer o próximo, porque a gente vai entrar no cômodo e vai sentir a diferença. E aí, se a gente só começa e termina, começa, a gente não sente essa mudança de ambiente, a gente não sente essa transformação. Então, se a gente faz lá, pega firme, nem que demore dias, semanas, ou se você coloca na sua agenda quantos dias você vai fazer esse descarte, né, essa transformação no cômodo, e aí você vai no final, fala, não, agora eu terminei. Aí só quando você falar, terminei, a gente sentir aquela paz, né, que a gente sente no cômodo, por exemplo, no quartinho de bebê. Eu tava lá no webinar da Cooper Johnson ontem, né? E aí eu falei, né, na live, eu falei, se todo mundo tivesse esse mesmo cuidado que a gente tem com um quartinho de bebê, a casa inteira ia ser linda, né? Porque assim, é óbvio, eu nunca fui numa casa de bebê que o quarto estivesse revirado, cheio de itens, ou com mala, com excessos, né? Porque a gente tem a preocupação, né, com a higiene, com o ambiente tá todo harmonizado, né, com as cores fazem sentido, tá tudo prontinho pro bebê ficar ali, pra mãe amamentar. Então, mesmo das casas mais simples ou qualquer tipo de casa, ela não vai deixar de qualquer jeito o quartinho do bebê, né? Então, a gente devia ter esse mesmo olhar para a casa inteira, né? Porque o quartinho do bebê ele é todo minimalista, se você for analisar, né? Ele não tem excessos de nada, ele só tem o que a mãe precisa, ele só tem as roupinhas que a criança vai usar, tem só os bonequinhos que a criança vai usar. Ainda com essa pegada montessoriana, os quartinhos estão mais fofinhos ainda, né? Com aquelas camas vazadas, o tamanho da criança. Então, é fascinante o Projeto Baby por causa disso. A gente sente aquela energia gostosa, né? Quem não gosta de entrar no quartinho de bebê e sentir aquela energia de tudo novinho, cheiroso, né? Aquele cheirinho de bebezinho novo. E aí, ele fala isso porque quando você faz um cômodo inteiro, você sente isso também. Então, se você ficar pulando de cômodo em cômodo sem terminar, você não vai sentir esse impacto. Aí ele fala, quando você for para um outro quarto, um outro ambiente, e fizer de novo isso até o final, você já vai ter 2 ambientes da sua casa transformados. Então, quando você voltar para um outro que ainda tá meio messy, assim, meio bagunçado, você vai sentir, poxa, eu quero voltar para aquele quarto que estava bem organizado, né? Então, a gente começa a ficar, poxa, eu quero isso para a casa inteira.
Então, se você fizer, de novo, se você fizer isso para todos, né, ficar pingando em cada cômodo, você não vai sentir isso, sentir essa, ter essa sensação mais fortemente, assim, mais evidente. Então, faça cada quarto, né, no seu tempo, para poder, depois de finalizado, você entender qual é a sensação que você quer para sua casa inteira. E aí ele faz umas perguntas, né, ele faz uns passo a passo, dentro desse passo, ele faz umas perguntas para te ajudar a levar para uma vida minimalista. Primeiro, fazer as pilhas, né, as caixas, né, de coisas que eu quero doar ou né, jogar no doar ou vender, mas assim, ele sempre fala para você doar. E a outra caixa para você, que você ainda está pensando, de repente está em dúvida sobre o que vai doar. E a última caixa é lixo, realmente. Lixo é o que você tem que ter certeza que vai para o reciclável, vai ter que ser lixo eletrônico, é lixo de pilha, coisa que não pode jogar em qualquer lixo. Então a gente tem que ter essa caixa também separada. E de preferência ir tudo para o reciclável ou ir para o lixo certo. Se for remédio, tem que ir lá para a farmácia, para o descarte correto da farmácia, tudo certinho. Oi pessoal, boa noite, quem tá chegando, pessoal do Luar, Vivi, Batalha, não consegui ver todo o seu nome. Boa noite para vocês. A gente está falando sobre a casa minimalista e eu tô hoje no quarto passo, que é organizar cada cômodo, organizar um cômodo por vez, né? Para transformar um cômodo até, né, você sentir que tá tudo ok e ir pro próximo, não fazer tudo ao mesmo tempo. Até porque a gente tem que ressignificar essa transformação. Aí, outro item que ele fala, né, que ajuda você a destralhar ou você identificar o que você precisa tirar da sua casa. Réplicas. Todo mundo tem, gente. Escreve aí pra mim, quem tem mais de 10 panos de pratos? Duvido que tem alguém que tem menos. Duvido. Mais de 10, coloca mais de 20 ou coloca mais de 30 pra mim aqui no comentário. Simone, tudo bem? Coloca aí quem tem mais de 10, mais de 20, mais de 30 panos de pratos. Ou quem tem mais toalhas do que precisa. Quem mais que tem bastante réplica? Várias colheres de pau, todo mundo tem. Vários abridores de garrafa ou lata. Outra réplica, muitas escumadeiras ou muitas conchas, porque a gente compra aqueles jogos, né, de concha, compra um novo, mas aí não joga fora o outro, então fica um vermelho, um preto, um bege, um azul e vai colecionando. Eu tenho pra vida inteira, acho que mais de 20. Até que tá bom, viu, Dani? Tem gente que tem mais de 50. Eu tenho certeza que eu nunca vou ser essa pessoa que tem mais de 50. Eu acho que eu tenho uns 8, 7, um para cada dia e um de reserva. Certeza. Aí, porque a gente... Lembra aqueles paninhos que tinha segunda, terça, quarta? Ainda tem até hoje, né? E não tem melhor maneira de você comprar, né, os paninhos com o dia da semana. A gente usar o dia da semana... E é isso, gente, usou um dia, lavou, né, tem um máximo uns 10, eu acho que dá e sobra. E outra dica, né, já que eu falei de pano de prato, é ter um paninho de prato e ter uma toalhinha para você secar a mão, não usar o mesmo, tá? Eu aprendi há pouco tempo isso, não sabia também. Aí tem que ter o paninho para secar a mão e o pano de prato. E ensinar as pessoas da sua casa que uma é para uma coisa e outra para outra. Senão vai ser um tal de enxugar prato com a toalhinha ou secar a mão no pano de prato. Usem até a toalhinha de mão, acho que ajuda o pessoal a entender que existe essa técnica aí que não pode misturar. Então, voltando para as réplicas, a gente tem réplica no banheiro, que a gente tem muita maquiagem, às vezes tem 2, 3 rímels, e às vezes aquele rímel já estragou, já venceu, mas ele tá lá. Hidratante, tem muito hidratante, às vezes tudo bem, você compra no atacado, vem 2, 3... Dá para alguém, distribui na sua casa aí para outra pessoa, porque senão fica aquele monte, às vezes você não consegue usar, venceu, ou você tem um de cada perfume. Eu já fui assim, né? Eu viajava, comprava aqueles Victoria's Secret, quem nunca fez isso, né? Compra um monte, compra todos os perfuminhos lá e fica aquele monte. Aí nunca acaba, porque você usa um pouquinho de cada um, ele é super forte, né? Nunca acaba. E aí você fica com aquele acúmulo também de potinhos ocupando espaço no seu banheiro, no seu quarto, onde você guarda. Então, dá uma checada aí na sua casa se tem muitas réplicas de creme também. Shampoos, né, aquelas embalagens grandonas, de repente compra um só, né, e não fica acumulando vários. Pente também é uma coisa que é fácil de a gente ter duplicidade. Roupa eu acho que é mais difícil, né? Tem gente que gosta de comprar uma roupa e aí compra várias cores da mesma peça. Eu acho legal que a pessoa gosta de uma peça e ela compra várias cores. Mas acho que ter 2, 3 iguais, idênticas, eu acho bem difícil.
né? Tirando lingerie, que eu acho que tem gente que gosta também, compra várias, mas eu acho que réplica mesmo nesse sentido de roupa não. Sapato também acho que não. É mais na cozinha, naquela gaveta de, principalmente naquela gaveta de talheres, sempre tem muitas escumadeiras, muita colher de pau. Gente, olha, por favor, colher de pau que tá aquela coisa assim, esfarelando, por favor, joguem fora. Eu até viajei com uma chinesa, né, para os Estados Unidos e eu tava comprando umas coisas para enxoval na época do casamento e ela falou: ah, não compra colher de pau não, porque dá câncer. Eu falei: nossa, então eu cozinhei a vida inteira com colher de pau, não sabia disso. Eu não tenho certeza, não fui investigar, isso tá na minha cabeça ainda toda vez que eu mexo na colher de pau, mas eu vou ainda descobrir e vou a fundo nisso. Mas eu tenho certeza que a colher que tá esfarelando a madeira deve fazer mal aí pra sua saúde, com certeza. Joguem fora, aquilo é barato, né? Não compensa ter. Nem várias também, eu acho que dá pra ter uma pro doce, uma pro salgado e tá tudo bem, né? Acho que não precisa ter várias. Espátula também, espátula dá pra você ter uma de cada. Então vamos seguir. As réplicas é o mais fácil de retirar, então, para descartar, né? Então a gente já seguiu esse passo. A gente vai agora. A outra pergunta que ele faz é: eu preciso de verdade daquilo? Né? Será que eu preciso disso? Será que eu compraria de novo esse item, né? Eu tô usando, tem utilidade, né? Eu comprei para usar, sei lá, numa ocasião, aquela ocasião nunca chega, ou é uma galocha e nunca chove aqui na minha cidade, sei lá, você vai perguntar se aquilo se é necessidade sua, se você precisa desse item. E o que você faria se você não tivesse esse item? Eu contei aqui, eu acho que eu contei aqui no sábado, que a sogra dele tinha um prato de Papai Noel imenso, e americano adora essas coisas temáticas, né? De Halloween, de Memorial Day, de todo quanto é tipo de festas. Eles compram tudo para decorar a casa. E a sogra dele tinha um prato vermelho imenso com Papai Noel no meio. Aí ele perguntou para ela: quantas vezes você usa esse prato? Aí ela: claro, só no Christmas Eve, né? Só na noite de Natal. No máximo, talvez no almoço de Natal. Mas acho que eles só fazem à noite mesmo, né? Aí ele falou assim: ah, então, mas se você não tivesse prato vermelho de Papai Noel, o que você faria? Aí ela falou: ah, eu ia usar aquele prato vermelho que eu tenho grande para colocar os biscoitos de Natal, os cookies, né? Aí ele falou: ah, então, você não acha que vale mais a pena a gente trocar esse prato de Papai Noel e colocar esse prato vermelho no lugar? Porque esse prato vermelho você vai usar o ano inteiro, né? Você pode usar para qualquer outro momento do café, do chá da tarde com as crianças. E deixar esse Papai Noel você só usa uma vez por ano, 2 vezes por ano, e guarda ele 364 dias, né? 363 dias por ano, para ele ser usado uma vez ou 2 vezes. Ou tem gente que usa um pouquinho antes também, né? Em casa a gente começa a tirar as coisas de Natal já em novembro e vai usando, né? Pelo menos a gente tá usando mais. Toalhas e itens assim. Mas aí ele quis trazer para ela que se ela não tivesse aquele prato do Papai Noel, ela usaria outra coisa no lugar. Então a gente pode pensar isso, né? Se realmente a gente precisa daquilo, ou se a gente teria uma alternativa, se a gente poderia usar outra travessa, né? Outro vaso, se a gente precisa ter tantos vasos, né? Se tem um bom, por que eu vou ter vários? Então essa é uma pergunta bem fácil de a gente ilustrar, né? Para entender se a gente precisa. Que mais? Do para o Papai Noel. Outra pergunta muito importante que ele fala: por que eu tenho esse item? Por que eu tenho esse item, né? Por que eu comprei? Né? Por que eu comprei? Porque a gente usa, né? 20% das coisas que a gente tem em 80% do tempo. Então é o mesmo Pareto ali para explicar que a gente só usa 20% das coisas em 80% do tempo. Hoje também eu vi no congresso que a gente está tentando, quem não estava ali na casa todos os dias, está se adaptando, né, a conviver com a casa de novo e percebeu várias coisas ali erradas, tipo itens que você não usa no dia a dia porque não são nada práticos e itens também que você precisaria que você não tem. Então, assim, as famílias convivendo todos os dias ali 7/24 começaram a se questionar o que realmente, tudo aquilo que elas têm, né? Se tudo aquilo é importante, se ela se pode substituir ou não, e qual que é a funcionalidade disso. Olha quem chegou, Dani. A funcionalidade de tudo isso. Então, fala oi. Fala oi. É que a noite ela fica agitada, né? Tchau.
Essa aqui é o dia inteiro, sim. Vamos voltar, que a mamãe saiu do foco aqui, né? Então, a funcionalidade dos itens, né? Pra que a gente comprou aquilo? Ai, que lindo! Pra que a gente comprou aquilo, se a gente precisa mesmo? Se ele dá mais trabalho do que é útil? Então, a gente pode fazer essas perguntas. Aquela air fryer, né? Que é a coringa e todas as casas têm. Será que eu uso? Né? Muitas vezes ela fica na bancada, muita gente usa mesmo. Tem gente que nunca usa e ela não cabe em praticamente nenhum lugar na casa, né? Nenhum móvel foi projetado para aquela air fryer. Nunca cabe nos armários de canto, sempre tem que ter altura, tem que ter largura para passar nas portas. Então ela é um elefante branco, eu costumo falar nas organizações. Se ela não vai ficar na bancada, é difícil achar um armário aí que caiba a air fryer. E tem que usar, né, gente? Porque o negócio é grande, né? Custou um recurso, né, razoável. E você não usa, então vamos repensar aí se essa compra valeu a pena. E aí, entendendo essa questão dos hábitos e de como a gente entender o que realmente precisa, fica mais fácil a gente passar de cômodo em cômodo, de quarto em quarto, para fazer esse rapa aí, né? Passar o minimalismo aí a limpo e entender como fazer. Aí, hoje a gente também estava ouvindo uma palestrante sobre produtividade, organização pessoal, e ela estava dizendo, gente, que organização não é para ser chato, não é para ser sistemático, né? Todo mundo fala, você é muito sistemático. Eu falei, não sou. Eu não sou metódica, eu não sou sistemática, eu não tenho toque, eu não tenho nada. E sou personal organizer, mesmo assim. Por quê? Porque a organização não quer dizer que você é sistemática. Se você está complicando a sua vida, se a organização complica a sua vida, tá errado, ela não é organização, ela é um sistema. E um sistema muito rígido, por sinal. Então, quando eu trago um projeto para casa do cliente, eu quero que ele entenda esse projeto, que aquilo vai trazer leveza, vai trazer praticidade, vai proporcionar tempo para ele, mais clareza do que ele tem, clareza do que ele precisa usar, rotatividade das roupas, rotatividade dos sapatos, bolsas. Então, o meu maior objetivo é isso. Quando eu falo aqui de minimalismo, não é porque eu quero que as pessoas vendam tudo e fiquem morando numa cabana, não é isso. Eu quero que vocês entendam que o minimalismo vai te dar liberdade para você ter menos coisas, não menos coisas nesse sentido de escassez, mas menos coisas no sentido de ter coisas só que realmente vale a pena, né? Coisas de qualidade, coisas que são bonitas, coisas que têm utilidade, né? Que não vão encher a sua casa simplesmente só para preencher espaço e você ficar ali passando um tempo precioso cuidando de tudo aquilo, limpando, gerindo tudo aquilo. Então dá trabalho, né? Tem muita coisa. Tem uma casa muito maior do que você precisa e a lista é enorme. Mas a gente vai falar bastante amanhã no benefício do minimalismo, que eu tenho um convidado especial, que é a Marciele do Minimal Studio. Mas voltando para a questão do sistemático, eu acho que aquela pessoa que determina que aquilo tem que ficar ali e ninguém pode tirar, ela está criando um problema, ela está criando um sistema muito rígido. E não pode ser assim, a casa tem vida, a casa tem gente convivendo nela, a não ser casa de decorado, que não tem, né? E mesmo assim a casa de decorado ela não é perfeita também, porque tem corretores ali andando o tempo todo, tem pessoas conhecendo o espaço, deixa uma baguncinha ali. Então mesmo a casa de decorado também, né, o apartamento decorado também tem a baguncinha dele, porque tem gente circulando nela. Só capa de revista mesmo, que eu acho que não tem, né? Mas a nossa casa não é uma capa de revista, a nossa casa tem vida, tem circulação, tem criança, tem cachorro, tem gato, tem tudo, né? Então, eu quero trazer para vocês, até tem uma história muito engraçada da minha sogra, né? Mãe sempre fala assim, que a casa as coisas da casa não podem ficar no mesmo lugar o tempo todo. Ela tem seus 85 anos, né? E ela fala assim, aquela caixa de fósforo ali não pode ficar ali mais que uma semana, que ela já muda de lugar. A gente ficava maluco, que ela colocava o talher num lugar, de repente 2, 3 dias já estava em outro lugar, pano, ela trocava tudo de lugar, e a gente não entendia isso, né? Falava, nossa mãe, deixa aí no lugar pra gente saber onde tá. Ela, não, a casa tem que funcionar assim, não pode ficar uma coisa muito tempo no mesmo lugar, porque senão a casa fica engessada, né? Ela fala do jeito dela, mas eu trouxe pra minha realidade dessa forma. Fica engessado e você fica ali cuidando das coisas e as coisas ficam sempre ali, eternamente no mesmo lugar, né? Às vezes casa de vó, né? A minha mãe também ela é mais
bem rígida com essa questão dos lugares, né? Ela tem um lugarzinho dela de cada coisa. E ela, né, na mente da minha sogra, ela falava assim, não, as coisas têm que mudar de lugar pra gente mexer com a energia da casa, pra gente também exercitar a nossa mente, porque não toda hora, né, gente, mas toda casa, a primeira gaveta do armário é de talher, por exemplo. Talvez a segunda também ainda seja de utensílios, a terceira de pano de prato, sempre tem um padrão, né? E às vezes eu dou umas mexidinhas na casa do cliente, falo, posso trocar aqui? Aí eu troco, para dar uma mudada também. Então, eu não mudo da minha cabeça, né, gente? Eu mudo do que eu acho que funciona para eles, mas eu tento lembrar dessa história da minha sogra que fala sempre isso, fala que as coisas também tem que dar uma girada ali na cozinha, principalmente. Ela trocava uma decoração, trocava semanalmente os enfeitinhos dela, né? E mesmo, né, já com idade, ela tinha energia para ficar lá trocando os enfeites, os quadrinhos, e aquilo fazia sentido para ela. Por quê? Ela estava trazendo a organização em movimento, ela não estava sistematizando, engessando um sistema. Então, eu quero deixar para vocês hoje que esse passo, né, de ir em cada cômodo, retirando os excessos, fazendo essas perguntas, né, se realmente preciso, se eu tenho duplicidade, se eu tenho coisas que eu não gosto mesmo, que eu já quero tirar de casa, veja também se a organização não está engessada na sua casa, se ela não está tão rígida que está sendo difícil de manter. Então, o que eu tento levar é uma organização mais simples, mais leve e que ressignifique, né, que você entenda essa organização, que você consiga trazer para sua realidade e falar, não, Maria, tá tudo bem, eu consigo dobrar isso aqui, né? Eu ensino as técnicas também, ou para a pessoa, ou para o funcionário que trabalha na casa, e tá tudo bem, não adianta eu colocar uma organização impecável de loja, assim, e para ela não faz sentido, né? Eu pergunto sempre para minha cliente, você quer organizar seus cabides por cor, né, suas roupas por cor, ou você quer manga longa, manga curta, blusinha, e aí em cada paleta? Não, eu quero por cor, porque eu escolho a roupa assim. Então, tem um cuidado para que a organização seja exclusiva e padronizada para você. Então, a nossa casa, principalmente, né? A gente tem que trazer essa pegada minimalista porque faz sentido pra gente, porque vai facilitar nossa vida e nosso dia a dia. E da família toda, né, gente? Não adianta também eu ficar trocando de lugar toda vez as coisas, meu marido ficar procurando e não achar nunca, né? De vez em quando ele também pergunta, onde tá isso, onde tá aquilo, né? É incrível. O homem não acompanha ali o processo ali de onde ficam as coisas e nunca acha. Mas na teoria, a gente tem que levar a organização de uma forma leve, na teoria e na prática, né? E mais sustentável no sentido de a gente manter, né? Ela tem que ser sustentável no sentido ecológico também, né? De preferência, né? A gente não usar muito plástico, não usar muitos materiais que fazem, né? Que a gente está colocando mais lixo no planeta. E também ser sustentável no sentido de a gente entender qual é a necessidade da sua casa e como ser mais prática no dia a dia. Porque o objetivo maior é a gente ter tempo para cuidar da casa e principalmente para usufruir da sua casa. Então, o recado que eu quero deixar para vocês aqui é que esqueçam um pouco o sistema e deixem a organização fluir naturalmente, de um jeito que faça sentido para você. Se você quiser trocar de planta ali, trocar o lugar das plantas, das coisas, não tem problema algum. Ela não precisa ficar ali pro resto da vida. Ela, né, uma decoração, um quadro, é um pouco mais difícil de tirar. Mas móveis, né, você pode mudar o sofá, mudar a poltrona, mudar as coisas de lugar que vai trazer, né, outra energia para sua casa, para o seu ambiente e vai, de repente, trazer mais clareza para você ver o que está sobrando, o que está demais e identificar os itens que você pode eliminar da sua casa. Então é isso, gente. Um beijinho para vocês. Eu vou deixar na minha bio, tem um canal do Telegram exclusivo, que a gente está fazendo um bate-papo diário, mando mensagens também ali para vocês. E fiquem ligados que tem muita novidade acontecendo. Amanhã tem outra live especial e a gente vai se falando durante a semana. Um beijinho e uma ótima noite para vocês.